Aleluia, Deus é tão bom. Diga comigo, a bênção da honra. A bênção da honra. Queridos, nós estamos vivendo dias onde parece que essa questão de honra o valor da honra tem se perdido, né? Inclusive dentro das igrejas. Mas eu creio que Deus tem levantado nesses últimos dias, amados. Deus vai realizar coisas nesses últimos dias e a igreja não pode perder nada. Então Deus tem levantado nesses últimos dias, resgatado valores para o nosso meio, porque eu tenho certeza que chegou os últimos minutos da igreja aqui na terra. E nesses últimos minutos, né, Mark Hanks, ele diz no livro dele, ele diz, quando você põe um saco de pipoca no micro-ondas, ele geralmente demora 3 minutos para pipocar tudo. Mas no primeiro minuto, quase que você não escuta nenhum pipoco de pipoca. Nem no segundo minuto, mas do segundo para o terceiro, aí você vai ver que os pipocos aumentam. E ele disse algo interessante, ele disse, se prepare. Nós estamos nos últimos minutos da igreja aqui na terra, se prepare para os pipocos do Espírito. Se você viveu milagres assim, um aqui, outro acolá, eu quero te dizer, te prepara, porque agora vai ser um atrás do outro. Porque Deus vai pipocar coisas na nossa vida, amém? E nós vamos ser arrebatados dessa terra, mas um estrago grande vai ser feito no inferno antes da gente sair daqui. Você crê nisso? Só que para coisas acontecerem, sabe que existem ajustes que precisam ser feitos, né? Todas as vezes que a gente estuda a Bíblia, que a gente vê, quando Deus tratava o povo, trazia alguns concertos, um período de glória muito grande era evidenciado. Então, essa questão de honra, eu estava estudando em janeiro a respeito desse assunto, para ministrar, e o Senhor me deu um exemplo. Meu ministério é de ensino, né? Eu não sei fazer outra coisa, eu só sei ensinar. Então, nós vamos ter uma noite de ensino hoje. Amém? Você gosta de aprender? Então, ensinar para quem gosta de aprender é como cozinhar para quem gosta de comer. É muito bom. Porque cozinhar para a gente que é muito cheio de coisa para comer é chato. Mas cozinhar para quem aprecia uma boa comida é gostoso, né? Então, eu gosto de ensinar para quem gosta de aprender. Você gosta? Então, e eu estava estudando sobre esse assunto e o Senhor me deu um exemplo. Né? Eu não sei quantos de vocês já andaram de bicicleta, que o pneu da bicicleta furou e você teve que levar na borracharia. Geralmente eles tiram aquela câmara de ar. E sabe como é que eles descobrem que por onde está vazando? Eles injetam ar dentro da câmara de ar, não é assim? E depois que eles injetam o ar lá, eles põem dentro de água. E aí eles vão procurando e daqui a pouco as bolhas aparecem, não é assim? E o Senhor estava dizendo para mim exatamente assim. O Senhor disse, sabe que o modo que eu trabalho para que as pessoas percebam onde está vazando coisas da vida dele é exatamente assim? Eu trabalho para eu mostrar o que está vazando, eu injeto a minha palavra dentro deles. E quando eu injeto a minha palavra dentro deles, eles acolhem a minha palavra, mergulhados no meu espírito, eles vão perceber por onde coisas estão vazando. Você sabe que se você pega uma câmara de ar, não tem como o borracheiro saber por onde está vazando, se ele fizer alguma coisa por fora? Por mais que ele olhe, querido, só acontece se o trabalho começar por dentro. Mas eu creio que essa palavra vai te alcançar por dentro hoje. E eu vou te dizer, depois de um louvor desse, você já está encharcado nesse Espírito, na água do Espírito, amém? E aquilo que você detectar, que está vazando alguma coisa, que está escoando alguma coisa na tua vida, para que você não seja pleno em Deus, eu quero te dizer, hoje é uma noite de tapar brechas, de tapar rachaduras, amém? Isso é importante, amém? E amados, olha, o Senhor falou na palavra dele que nós não poderíamos deixar de congregar. Por quê? A ideia de congregar é a ideia de Deus para a nova aliança. Eu acredito que você não tem dúvida disso, né? É importante a gente estar congregado, porque o Salmo 93, me parece, diz assim, os justos florescerão como a palmeira. E como é que eles florescem? Plantados na casa do Senhor. Amém. Tem justo aqui? Sabe que a ideia de Deus para você é você florescer. Agora só tem uma forma de você florescer. É você plantado numa visão, num congregar. Uma pessoa dispersa, né? Um dia desse, o Judivan estava assistindo aqueles programas de animal, esse negócio de planeta geográfico, essas coisas que passam na televisão. E estava passando um programa de ovelhas. E é tão interessante que as ovelhas, quando elas estão em rebanho,
elas não são atacadas por lobo. Não sei se você já viu esse programa. É bem interessante isso. O lobo, se quiser atacar a ovelha, ela distrai ela do rebanho. Quando ela sai do rebanho, ela deixa de ser ovelha e passa a ser almoço de lobo. É interessante isso. Por isso, queridos, que é importante você estar congregando. É por isso que é bom você estar em rebanho. É bom você ter um pastor. Porque Pedro disse, o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, procurando a quem possa, não é a quem quer. Porque querer, ele quer tudinho, só não pode, né? Mas ele procura a quem possa. Então, quem está debaixo de autoridade, congregando, e nesse meio que Deus providenciou, eu quero te dizer, o diabo quer, mas não pode tocar na tua vida. Amém? Então, mas aí, para ele tocar na sua vida, ele precisa te distrair, te tirar do contexto que Deus tem para essa época, né? Mas você não é bobo, você é tão inteligente que você é crente. Amém? E o seu prazer é congregar, e é num lugar desse, onde Deus traz tantas instruções maravilhosas para a nossa vida. Queridos, olha, é num ambiente como esse que acontecem coisas que não acontecem em lugar nenhum da terra. Só acontece aqui. Amém? Então, nós precisamos entender esse fato para que a gente possa avançar em Deus. Amém? Então, diga comigo, congregar é a ideia de Deus para mim nessa nova aliança. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos. Nós vamos estudar sobre honra e nós precisamos ver o que Deus fala a respeito disso nas epístolas, né, que é a carta para os crentes. A carta de Romanos, quem já fez aqui justiça de Deus? Que bênção. Então, a carta de Romanos é a carta que Paulo escreveu, a gente chama de carta da justiça. Quem ensina a justiça de Deus sempre usa essa carta para ensinar sobre a justiça. Então, esse texto que nós vamos ler é um texto direcionado para quem é nascido de novo. Para quem já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Amém? Por que eu estou te dizendo isso? A gente não pode querer que alguém que ainda não tem uma nova natureza, ainda não tem a natureza de Deus, viva nesses preceitos. Mas também a gente não pode admitir que aqueles que já foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus não estejam nesse contexto. Amém? Porque nós já mudamos de dono. Graças a Deus, né? A nossa natureza mudou, graças a Deus. E então, Paulo, ele escreve aqui, e ele vai falar aqui de honra, mas antes de falar de honra, eu quero falar o contexto que ele está falando aqui. E ele diz assim, todo homem, né? Toda humanidade, né? Romanos 13, verso 1. Ele estava aqui se referindo às autoridades civis, governamentais, a escala de autoridade que existe aqui na Terra. E ele começa dizendo, olha, toda a humanidade esteja sujeito, Romanos 13, 1, às autoridades superiores. Por quê? Você tem que estar sujeito. Agora, antes de ler o restante do versículo, eu pergunto para você, você acredita que Deus era capaz de pedir alguma coisa a você, nessa nova aliança, para te prejudicar, para te diminuir, para te rebaixar? Você acha que Deus era capaz disso? Então, quando a Bíblia diz, olha, todo homem se sujeite, pede para o homem se submeter, então a gente sabe que Deus não está querendo nos prejudicar. Certo ou errado, gente? Sabe que tem gente que entende submissão ou sujeição a alguém como um prejuízo? Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui? Gente, olha, deixa eu só pôr um fundamento aqui para você, né? Quando Deus criou o homem lá no Éden, Deus era o governo sobre a vida desse homem. Então, Deus era um governo perfeito. Você crê nisso? Adão era o homem perfeito. Foi criado pelas mãos de Deus, né? Deus colocou o fôlego de vida nele. Então, o Éden era um lugar perfeito. Então, o que é que a gente precisa entender? Olha, Adão era o homem perfeito, no ambiente perfeito, debaixo do governo perfeito. Quem pode concordar comigo? Mas você sabe que mesmo nesse contexto de tanta perfeição, Satanás ainda encontrou uma brecha para influenciar Adão a respeito de autoridade. Vocês estão entendendo isso? E quando Satanás chega para Eva, para poder influenciar Eva e Adão a respeito de uma autoridade que era Deus, né? Querendo questionar o que Deus tinha dito como autoridade, aí o que é que eu quero que você entenda? Satanás você sabe que ele é hoje ao contrário de tudo que Deus fez ele para ser.
Deus fez ele bonito, formoso, cheiroso, rico, ungido. Ele era poderoso em tudo. Só que, simplesmente, ele hoje é o contrário de tudo que Deus fez ele para ser. E, inclusive, essa palavra Satanás quer dizer pelo avesso. Ele era Lúcifer, hoje ele é Satanás. Hoje ele é pelo avesso, ou seja, ele funciona ao contrário. E toda a instrução e influência que ele tem sobre o homem é pelo avesso do que Deus quer. Então, o que é que o diabo faz hoje? Ele nos influencia, né? Ele influencia homens hoje para funcionar diferente daquilo que Deus quer. Então, tudo aquilo que te liberta, Satanás quer provar para você que é uma prisão. E tudo aquilo que te prende, Satanás quer provar para você que é uma liberdade. Porque ele é pelo avesso. Tudo bem? Então, quando a gente fala nessa questão de submissão, de autoridade, que pessoas ficam assim, eu não concordo com isso, geralmente é uma influência que vem, o diabo querendo te dizer, você não precisa se submeter a isso. Né? Mas o que é que eu quero que você pegue aqui comigo? É que ele influenciou Adão. Bom, se Adão era o homem perfeito, debaixo do governo perfeito, no ambiente perfeito, mesmo assim foi influenciado pelo diabo, a gente pode também. Primeiro, porque nós não somos ainda perfeitos, estamos caminhando para isso. A palavra vai nos levar lá. Quem crê aqui que vai chegar à perfeição? Não é? Porque a Bíblia diz que Deus disse, essa é a vontade de Deus, né? Que a gente chegue à estatura de varão perfeito. Deus quer isso. Não estamos lá não, mas estamos caminhando. Estamos nos esforçando, né? Então, nós não estamos num ambiente perfeito como era o Éden. Porque olha o ambiente que a gente vive hoje, né? Mas uma coisa nós temos perfeito, o governo de Deus sobre a nossa vida. Amém, Amém, gente? Então, de repente, Satanás influenciou Adão para ir contra as ordens da autoridade. E a gente tem que ter cuidado para não ser influenciado por ele também, para cair nessa besteira de dizer, esse negócio de estar submisso a alguém, isso é uma bobagem, eu não preciso me submeter a isso. Porque isso é a ideia de Deus para a nova aliança. Porque não tem como a gente congregar sem entender esses princípios. Amém, gente? Porque imagine, gente, você chegar aqui e não ter nenhum referencial de autoridade. Imagine você chegar aqui e querer mandar. Porque o maior problema da humanidade hoje em relação à honra é isso. Ele chega nos cantos querendo mandar. Onde ele chega, ele já quer mandar. Mas meus direitos, meus direitos. E, querido, o maior direito que você tem é honrar a palavra de Deus, se você nasceu de novo. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. E aí, a Bíblia diz assim, olha, esteja sujeito às autoridades superiores. Então, começa a pensar aí nas autoridades que você tem sobre a sua vida. Né? Aí ele diz assim, porque não há autoridade, ou não existe autoridade que não proceda de Deus. Então, diga comigo, esse negócio de autoridade é uma ideia de Deus. Agora, quem crê aqui que Deus não tem ideia falida? As ideias dele é tudo top das galáxias, como diz o pastor, né? As ideias dele é topada. Né? Então, ele teve essa ideia para nós, ele nos criou, então ele entendeu. Eu sei como é que esse povo funciona, porque eu criei, eu sei a estrutura que eles têm. Então, eles precisam viver debaixo de autoridade. Aí a Bíblia diz isso, né? E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Então, o que é que Deus cria? Diga comigo, os cargos de autoridade. Todos os cargos de autoridade que você possa imaginar foi Deus que criou. Quando ele criou o governo, ele criou o cargo de autoridade. Quando ele criou a família, ele criou um cargo de autoridade. Quando ele criou a igreja, ele criou um cargo de autoridade. Quando ele criou o trabalho, ele criou um cargo de autoridade. Agora, o que é mais tremendo na forma de Deus trabalhar é que as pessoas, para ocupar esses cargos, quem escolhe somos nós. Aleluia. Ele não disse que o homem é a cabeça da mulher? Sim ou não? Então, quem escolheu o meu marido fui eu, não foi ninguém. Então, eu escolhi ele para ocupar um cargo de autoridade que Deus deixou na família. Vocês estão entendendo? Né? Por exemplo, o cargo de autoridade na igreja está na mão do pastor, o governo. Quem escolheu o teu pastor? Você. Pastor não escolhe ovelha, é a ovelha que escolhe pastor. Você está aqui porque você quer. Certo? Amém? Quem escolheu o governador do estado, o prefeito, o governador, o presidente da república? Nós escolhemos. Você prestou atenção que no dia da votação Deus não mandou os anjos vir votar por você? Foi você que votou? Não foi assim? Agora, por que Deus fez isso? Para que a gente pudesse escolher
pessoas para estar nos cargos de autoridade que Deus criou, e já que a gente escolheu, a gente pudesse respeitar e honrar. Porque eu vou te dizer, se você não respeita nem aquilo que você escolheu, está difícil, meu irmão. Se você não honra nem suas escolhas, aí está complicado. Concorda comigo? Mas você sabe que tem gente que está fazendo escolhas de autoridade e não está honrando, nem tão pouco respeitando. Tem mulher que não respeita marido. Ela quer mandar no marido. É ou não? Vocês estão ficando quietos. Amém. Aleluia. Meu Deus do céu. Não é? Então tem ovelha que escolhe o pastor, mas não quer honrar o pastor, né? Agora, o único cargo de autoridade que foi Deus que escolheu para nós foi pai e mãe. Esse nós não escolhemos. Mas, amados, existe um poder tão grande na honra de pai e mãe, que a Bíblia diz que quando se honra pai e mãe, tudo que faz prospera e ainda vive muito aqui na terra. Meu Deus, olha o poder que tem. É poderoso honrar pai e mãe. Não é assim, gente? Agora, como é maravilhoso você entender a forma que Deus trabalha aqui na terra a respeito dessa questão de honra. E, gente, é tão sério isso. Eu estava vendo uma pesquisa, né, dados. Né? Quem gosta de estudar, gosta de estar mexendo com essas coisas. Eu não sei se você já estudou sobre a autoridade do crente. O poder que tem o nome de Jesus, né? Da gente se levantar e dizer, em nome de Jesus, Satanás, eu te coloco no teu lugar. Você sabe, eu vi um dado bem interessante. Existe 200 vezes na Bíblia falando sobre essa autoridade e esse poder que nós temos no nome de Jesus. Mas existe 9.846 vezes na Bíblia falando de submissão. Isso nos mostrando que a submissão para Deus ela tem que ser mais vivenciada, né? Numa proporção de 1:50. O que isso quer dizer, Rosana? Que você precisa se submeter 50 vezes para usar a autoridade do nome de Jesus. Por que é que tem pessoas que estão em tudo em nome de Jesus e não vê as coisas acontecendo? Porque não se submete a pai e mãe, não se submete a chefe no trabalho, não se submete a governo, fala mal de autoridade, passa vídeo sem futuro pelo zap para todo mundo falando de autoridade. Querido, eu vou te dizer, se você tem esse tipo de comportamento e quer que o nome de Jesus funcione na sua vida, não vai não. Infelizmente, aqui a gente prega uma palavra que funciona, mas nós não pregamos utopia. Amém? Aleluia! Amém. Glória a Deus! Essa palavra que nós pregamos funciona, amado. E ela funciona, como diz lá no Piauí, de com força. Agora, funciona para quem está dentro dos princípios, porque, olha, nós não podemos infringir princípios que Deus criou e querer que a palavra funcione na nossa vida. Você concorda? Então, a gente precisa entender essas coisas, tá certo? E o que a Bíblia diz? Rosana, mas por que Deus criou cargos de autoridade? Se Ele não faz acepção de pessoas. Amado, só por uma questão de organização. Não é que o meu marido é mais importante do que eu. Por isso ele está numa posição de autoridade. Ele só tem mais responsabilidades do que eu. Porque estar em posição de autoridade não é ter mais deveres, não é ter mais direitos, é ter mais deveres. Aleluia. Aleluia. Amém? Às vezes eu fico dizendo, tem gente na igreja que fica brigando tanto para ser cabeça, né? Mas olha, pensa nesse nome cabeça. Geralmente quando tem um movimento, aí você diz, quem está encabeçando esse movimento? O que você está perguntando? Quem é responsável por esse movimento, certo? Então quando a Bíblia fala de cabeça, né, o cabeça da família é o homem, é só estar dizendo, ele é o responsável. Vai prestar contas a Deus por tudo, amado. Amém? Ele é o responsável. Aleluia. Glória a Deus. Então é uma responsabilidade que pesa sobre ele e que não pesa sobre mim, graças a Jesus. Amém? Glória a Deus, por Jesus na nossa vida. Então, por causa dessa organização, né? Deus que resolveu isso. E eu não sei se você tem percebido comigo como esses valores têm se perdido, gente, no nosso meio. Sim ou não? O que foi? Deixa eu rir junto. Nós queremos rir também. É?
A tua é dobrada, que tu é pastor e é marido. É dobrado feito tapioca, viu? Amém? Então, como tem se perdido? Eu não sei se você tem percebido hoje em dia que tem crianças dentro de lares querendo mandar nos pais. Tem crianças de 3 anos, pai e mãe fazendo o que eles querem, gente. Isso eu estou falando de comportamento dentro da igreja. Eu vou te dizer, amados, nós não podemos funcionar como o mundo funciona, não. Nós podemos ter os princípios de Deus na nossa vida. E eu vou te dizer, esses princípios são bíblicos, mas a responsabilidade de ensinar para os nossos filhos são nossas. Sabe quando é que teu filho vai te honrar? Quando você ensinar ele sobre honra. Aleluia. Aleluia. Amém? Então, se você tem um patrão no teu trabalho que não te ensina sobre honra, ele precisa te ensinar. Né? O teu pastor precisa te ensinar sobre isso. Como Deus nos ensina na palavra a honrar. Porque ele mesmo disse, olha, aqueles que me honram, Deus falando na Bíblia, eu também o honrarei. Tem uma bênção em honrar a Deus que ele criou para funcionar, viu, gente? Ele também te honra. De contrapartida, você tem a honra dele para você. Amém? Então, existem esses cargos de autoridade, e no verso 2 ele diz assim, de modo que aquele que se opõe ou que resiste à autoridade, está resistindo à ordenação de Deus. Amados, quantas vezes nós resistimos a posições de autoridade, seja em que área for, e a gente pensa que está resistindo à pessoa. Mas quando você está resistindo a uma autoridade, você não está resistindo à pessoa, você está resistindo ao próprio Deus. É muito complicado isso. Amém? Amém mesmo? Amém. Vocês estão aqui? Amém. Então ele diz assim, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Você sabe que Deus não condena ninguém. Né? É a minha atitude com relação às autoridades que Deus criou que traz sobre mim condenação ou não. Mas vamos continuar aqui, vamos para a parte aqui onde ele fala da honra. No verso 7 ele diz assim, pagai a todos os que lhe é devido. A todos quem? As autoridades que Deus criou. Aí olha o que é que ele diz, pagai. Isso quer dizer que nós devemos algo para as autoridades. Diga comigo, eu devo algo para as autoridades. Aí ele diz, o que é que eu tenho que pagar? A quem? Tributo, tributo. A autoridade que precisa receber seu tributo, você paga tributo a ele. A quem você precisa pagar imposto, você paga imposto para ele, que isso aqui é exclusivamente do governo, né? A quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Agora, vamos pensar aqui nesses 4 símbolos de autoridade que o próprio Deus deixou escrito na Bíblia. Deus pede para a gente dar para as autoridades tributo, imposto, respeito e honra. Você pode repetir comigo? Diga tributo, imposto, respeito e honra. Eu pergunto, piada está incluído aqui? Não? Não? Assistir programa de humor e rolar no chão de rir, porque está falando mal do presidente da República, está incluído aqui? Não? Aleluia. Destratar pai e mãe, está incluído aqui? Mandar no marido, está incluído aqui? Filho, meu Deus do céu. Eu te pergunto, amados, a gente precisa focar aqui. A Bíblia diz, olha, as autoridades que Deus criou, elas merecem o nosso respeito e a nossa honra. Diga comigo, o nosso respeito e a nossa honra. Aí você pode dizer, Rosana, eu sinto muito, mas tem autoridade aí que não está merecendo nenhum respeito meu. O problema, querida, é porque você está olhando para o homem, né? Em vez de olhar para a autoridade como um dia Jesus olhou. Deixa eu te dizer uma coisa. Ontem nós falamos que Jesus foi um filho que ele evidenciava a glória de filho aqui na terra, e eu acredito que você também evidencia. Mas olha, mesmo Jesus evidenciando essa glória de filho, certa vez ele estava diante de um governador chamado Pilatos. E Pilatos o povo estava querendo acusar Jesus de algo que ele não fez. E Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos olha para Jesus e diz assim para Jesus, olha, por que você está calado? Eu tenho autoridade para te prender e te soltar. E você fica calado, não diz nada. E Jesus olhou para Pilatos e ele disse, eu reconheço que você tem autoridade sobre mim. Mas nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não te fosse dada. Você sabe que Pilatos, queridos, ele podia até não merecer nenhum respeito de Jesus naquela hora, porque ele estava todo errado e Jesus todo certo. Quem sabe aqui?
Mas eu te pergunto, por que Jesus estava ali calado, sem falar nada? Porque Jesus entendia, Pilatos, essa questão de autoridade, e parafraseando, né? Foi uma questão que meu pai foi quem criou. Você pode até não merecer o meu respeito, mas Deus merece que eu respeite o que Ele criou para funcionar. Então, se você está diante de uma autoridade que você diz, não está vendo que o presidente da República não merece o meu respeito? Querido, ele pode até não merecer, mas eu te pergunto, aquele que derramou até a última gota de sangue para te livrar do inferno, merece que você respeite o que ele criou para funcionar. Então, se você não quer respeitar pela pessoa, você precisa respeitar por Deus que criou esse negócio para funcionar. Amém? E no momento em que você aciona esse princípio e você diz, eu vou honrar por causa do Senhor, porque é o que diz lá em 1 Pedro. Em 1 Pedro, no capítulo 2, Pedro diz isso, olha, se submeta por causa do Senhor. Não é por causa do homem, é por causa do Senhor. E eu te pergunto, Deus merece ou não merece? Amém. Então, querido, simplesmente honre. Simplesmente respeite. Se você não tem coisa boa para dizer, é melhor você ficar calado. Para que você não traga sobre si condenação. Para que coisas não aconteçam na sua vida, né, no ritmo que você quer. Eu tenho visto pessoas dentro da igreja, ainda com aquela onda, no tempo de Deus as coisas vão acontecer. E se eu te disser que o tempo de Deus é esse que se chama hoje, 31 de abril, para Deus te abençoar e as coisas acontecerem na tua vida. Você crê nisso? Então, por que você está empurrando com a barriga? Porque fé é hoje, fé não é amanhã. Aleluia. Por que tantas as coisas estão demorando? Porque muitas vezes nós estamos trazendo condenação sobre as nossas vidas por causa da falta de honra e de respeito a cargos de autoridade. No momento que você se ajustar a isso, você vai ver que simplesmente as coisas vão acontecer assim, ó, num piscar de olhos. Aquilo que você está esperando há tanto tempo, você vai desfrutar nesse tempo. Amém? E se prepare para ter surpresas essa semana. Aleluia, glória a Deus, amém. O que é honra? Olhar favorável, presta atenção aí, sabe, da definição de honra, olhar favorável. Bom, como é, eu estou olhando para as autoridades constituídas favoravelmente ou estou olhando de outra forma? Porque se eu estou olhando de outra forma, eu já não estou honrando, né? Honrar é olhar favorável. E desonrar é olhar e tratar uma autoridade como algo comum demais, né? Então, amados, nós precisamos entender, porque, olha, Deus está pronto para distribuir coisas na nossa vida. Eu vou te dizer, coisas vai ser distribuídas até hoje de noite aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos? Mas Jesus, ele não ia a lugar nenhum se ele não tivesse disposto a realizar milagres lá. E ele sempre dizia, rapaz, eu só faço o que vejo meu pai fazer, eu só digo o que vejo meu pai dizer. E quando ele ia para algum lugar, ele ia disposto. Eu vou, porque meu pai está mandando e eu vou disposto a fazer milagres lá. Só que quando ele chegou num determinado local que o povo não honrou ele, não teve aquele olhar favorável para ele, como um enviado de Deus, a Bíblia diz que ele quis fazer, mas não pôde. Amém? A Bíblia diz que ele não pôde realizar milagres ali, porque o povo tratou ele como alguém comum demais. Então tenha cuidado para não estar olhando para seu pai e sua mãe, porque você tem tanta comunhão com ele, tanta intimidade, porque intimidade demais com a autoridade tem essas desvantagens de você querer tratar como comum. Amém? Então tenha cuidado para não estar tratando as pessoas da família, as pessoas do teu convívio que são autoridade, teu chefe no trabalho, tão comum ao ponto de perder os milagres que Deus tem para a sua vida. Amém, gente? Amém mesmo? Amém. O Senhor é bom? Amém. Agora, deixa eu só colocar aqui algo para você, eu não sei se você já pensou nisso. Por que Deus quer que a gente honre a autoridade? Você sabe que o próprio Deus, ele honra essa questão que ele criou, esse princípio. Deixa eu te dar um exemplo. Quem lembra aqui que quando Saul, ele foi rejeitado por Deus, Deus pensou em ungir Davi rei. Quem lembra da história? Só que Deus fala com Samuel e diz, Samuel, encha um chifre de azeite e vá ungir o próximo rei. A minha pergunta é,
Deus sabia ou não onde Davi estava? E por que foi que Deus mandou Samuel ir para a casa de Jessé? Você pode me dizer? Não, porque Davi não estava lá. E Deus está doido agora. Né? Porque Davi estava exatamente cuidando de ovelha, nem estava na casa de Jessé. Mas Deus olha para Samuel e disse, olha, vai ungir o rei, agora você vai lá para a casa de Jessé. Por quê? Porque Jessé era a autoridade sobre a vida de Davi. E Deus não faz nada na tua vida pulando a autoridade que ele constituiu. Aleluia. Aleluia. Toda a unção que vai ser derramada na sua vida só vai ser se você estiver debaixo de uma autoridade que Deus constituiu e honrá-la. Amém? Aleluia. Glória a Deus, gente. E de repente Samuel chega lá e você sabe que Jessé era um cara bem carnal, né? Ele não tinha nada de espiritual. Porque na hora de passar as pessoas para ele não foi espiritual o suficiente para entender quem é que vai ser. Não, ele passou os bonitões. Vamos mostrar aí todas as carnes que nós temos, né? Todos os portes bonitos de rei. Olha, esse é bonito, esse é lindo, esse é maravilhoso. E Deus chega para Samuel e diz, Samuel, eu não vejo como Jessé está vendo, não. Ele está vendo a aparência física, eu vejo o coração. Então, isso quer dizer que Jessé era um cara carnal. Mas não era porque ele era carnal que Deus ia desconsiderar o princípio de autoridade. Meu Deus do céu. Ah, mas meu pastor não é espiritual como eu, não. Ele não está vendo como eu estou vendo. Pois é, pois tu só vai ser abençoado se tu se submeter a ele. Com tua espiritualidade todinha. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Aleluia, glória a Deus, amém? Então, queridos, existem coisas nessa esfera de honra, de autoridade, que eu vou te dizer. Alguns de nós, já era para estar num nível bem mais avançado. E o que tem emperrado as nossas vidas, não é porque Deus quer. Amado, olha, se tem uma coisa que Deus nunca teve interesse, foi de boicotar o homem em área nenhuma da sua vida. Nunca Deus teve interesse de barrar o homem em área nenhuma. Deus nunca teve interesse de te prejudicar. O interesse de Deus em enviar Jesus era que você tivesse uma vida. Ele enviou a sua palavra. E foi para você ter uma aceleração, para que você prove de antecipações, que você prove de milagre, que você tenha uma vida abundante. O propósito de Deus foi só te deixar pleno, completo, inteiro nele. Amém? E a Bíblia diz que a esperança adiada faz adoecer o coração. Então isso quer dizer que Deus não tem nada para adiar na tua vida. O que Ele tem para você é aqui e agora. Amém? Só se ajuste a algumas coisas que vai acontecer. Eu estava ouvindo uma história e eu acredito que vai te abençoar. Eu vou te contar essa história e vai te abençoar para você ver essa questão de autoridade. Como é importante nós honrarmos direções que Deus traz para a autoridade. Pense comigo. Se Deus criou um cargo de autoridade, então a pessoa que é colocada nesse cargo vai ser ligada a Deus pelo cargo. Quem concorda? Certo? Concorda comigo ou não? Pronto. Então Deus criou um cargo de autoridade. Aí eu coloco lá a pessoa, escolho. Então essa pessoa, ela vai estar ligada a Deus por um cargo de autoridade. Então isso quer dizer que Deus tem como influenciá-la. Certo? Uma irmã nossa lá de Campina Grande, uma grande mulher de Deus, professora do Rema, para mim ela era uma das melhores, né? Eu sempre admirei muito. Ela já ensinando no Rema, cheia da palavra, e o marido dela, ela não andava no mesmo nível que ela espiritualmente. Eu nem sei se nessa época ele já era convertido, eu acho que não. Aí o que acontece? Ela engravida de uma filha e o marido dela, como cabeça, e eu vou te dizer, honre as direções que Deus traz para os cabeças, mesmo que você não entenda nada. Porque Deus não vai pular a autoridade para falar com você. Ele fala com a autoridade e você honra e é abençoado. Ah, mas eu não estou entendendo nada, não vai ser assim não, mas Deus fala. Eu quero te dizer, Deus ainda fala nessa terra, gente. Amém? E Deus coloca no coração desse homem, pegue sua família e vai embora para São Paulo. Presta atenção a isso.
E aí, quando ele chega, diz, minha filha, nós vamos embora para São Paulo, vamos embora. E ela, mas por quê? Ele diz, não sei, vamos embora para São Paulo. Ela diz, eu não vou. Eu não quero ir para São Paulo. Eu não saio de Campina Grande. Eu estou estudando no Remo. E ela grávida. E o marido, não, mas eu quero ir para São Paulo, eu quero ir para São Paulo, eu quero ir. E ela, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Resultado, ela conseguiu influenciar ele, porque a mulher é influenciadora. E não foram para São Paulo. Quando a criança nasce com síndrome de Down. Só que isso há 40 anos atrás, a menina morreu o ano passado com mais de 40 anos. Né? Não tinha como hoje, uma mulher grávida faz aquele teste, já sabe tudo, né? E quando ela disse, pronto, meu Deus, a menina com síndrome de Down, vamos procurar um centro para cuidar da menina. Qual era o centro? São Paulo. Quando ela chega em São Paulo, ela descobre algo, né, tremendo. Ela diz, olha, todas as crianças com síndrome de Down que nascem no estado de São Paulo têm direito à fonoaudiologia, a todas as especialidades médicas, fisioterapia, terapia ocupacional, escola especial e um auxílio de dinheiro enquanto vida tiver. Só quem nascia lá. Quem não nascia lá, que fosse chegar lá para fazer o tratamento, tudo que precisasse tinha que pagar. Quem está entendendo aqui? Você entende por que o marido estava, vamos embora para São Paulo, vamos, e ela sem entender nada? Porque quando você está debaixo de autoridade, Deus quer te proteger. Amém? E ela simplesmente, em vez de honrar aquela direção que Deus deu para ele e ser abençoada junto com a filha e a família, ela colocou o pé e disse, não vou, não vou, não vou. E quando precisou, exatamente, dias na frente, e era exatamente aquilo que Deus tinha dado para ele. Depois que a menina nasceu, que ela disse assim, nós podemos ir agora para São Paulo. Ele disse, eu não tenho quem faça mais sair de Campina Grande. Porque a direção era para aquele momento. Vocês estão entendendo? Então, amado, deixa eu te dizer, quando você estiver debaixo de uma autoridade, que ela recebeu uma instrução que você não entenda nada, honre, ainda que ela esteja errada, Deus vai te honrar só por você ter honrado ela. Amém? Aleluia. Então, por que a gente perde tanto? Porque a gente esquece muitas vezes da forma que Deus trabalha. A gente não honra porque a gente acha que a pessoa não é tão espiritual como nós, que não está vendo as coisas como nós estamos, só que foi a forma que Deus criou para funcionar. E Ele nunca vai, amados, pode colocar isso na sua cabeça, Deus nunca vai infringir princípios de autoridade para poder te alcançar. Muito pelo contrário, Ele vai honrar os princípios de autoridade e vai te abençoar. E fica tranquilo, Rosane, se a autoridade estiver errada, olha, se minha autoridade está errada e eu ficar certa em honrá-lo, quando Deus olhar do céu, vai ver um certo e um errado. Então, Ele tem como usar como justiça em favor do que está certo. Então, vale sempre a pena ficar certo. Agora, se a autoridade está errada e eu estou resistindo a Ele, então são dois errados. Deus quer fazer justiça e não pode. Amém, gente? Glória a Deus. Sabe, amado, eu sei que você pode não estar correndo, as cadeiras podem não estar voando, mas eu quero te dizer, essa é uma palavra que salva vidas. Aleluia, aleluia, amém? E aí, o que é que acontece essa questão da honra? Honra, amados, é uma cultura, algo cultural. Né? Talvez aqui fica bem fácil de você ver culturas. Eu não sei se no Paraguai a cultura é diferente da do Brasil. Tem culturas diferentes? Porque vocês estão tão próximos que só atravessar a rua você pode estar diante de uma cultura, para atravessar a rua estar em outra cultura. Por quê? Porque todo país tem uma cultura. Se você sair do Brasil e for para os Estados Unidos, lá tem uma cultura. Você tem uma cultura. Se alguém sair dos Estados Unidos para vir para cá, sabe que você não precisa estar no país de origem para exercer a cultura de lá. Você só precisa ser de lá. Aquilo flui de você. Não é assim? E olha esse versículo aqui de Filipenses, capítulo 3, verso 20. Ele diz, pois a nossa pátria está nos céus. Onde é sua pátria? Espera aí, sua pátria não é o Brasil, não? Sério? Então, se a cultura do Brasil é desonra, a sua pátria é o céu. E a cultura celestial chama-se honra. Amém? Diga, eu sou celestial.
Aí ele diz, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, se o céu, amados, tem essa cultura... Agora, presta atenção, você sabe que cultura era dada por classes? Por exemplo, se você chegar na minha casa, tem um cabeça lá, meu marido é o responsável, né? E eu e ele sobre os nossos filhos. Você sabe que se uma mulher chegar na minha casa, por mais que ela seja bem recebida, ela nunca vai ter a honra que é só minha, da dona da casa? Porque a honra ela é dada por classes, né? E é bom você entender isso. Ninguém na vida pode ter a honra que é só do seu pai e de sua mãe. Ninguém. Vocês estão entendendo isso? A honra que eu posso amar os amigos dos meus filhos, mas chegam lá em casa, eles jamais vão ter a honra que é dos meus filhos. Porque isso, queridos, não tem como funcionar. Vocês estão entendendo? Porque Deus é um Deus organizado. Amém? Então, como é que eu posso te explicar isso e te dar um respaldo bíblico para isso? Certa vez chegaram para Jesus e disseram para ele, o que é que parece a você? É lícito honrar César com tributo? É lícito pagar tributo a César? Né? Você acha mesmo que, com certeza, o governo de César devia ser corrupto e injusto? E os discípulos estavam querendo dizer, você como filho de Deus, um homem justo, vai concordar com pagar tributo a algo corrupto desse, né? É lícito, e Jesus chega para eles e dizem assim, me mostra aí essa moeda do tributo. E eles trouxeram 1 denário. E ele lhe perguntou, de quem é a efígie e inscrição? De César? Eles responderam. Aí Jesus disse, então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, a honra que é de César, meu filho, Deus não precisa dela, não. Mas a honra que é de Deus, homem nenhum também é digno. Porque honra ela é dada por classes. Aquilo que você paga para o governo, não precisa você sonegar imposto para trazer dinheiro para a igreja, não, porque Deus não precisa desse dinheiro. Porque essa honra é do governo. Agora, a honra que é de Deus, aquilo que você tem que honrar a Deus na igreja, você não pode dar a homem nenhum. Porque isso é desonra. Diga comigo, a honra que é de Deus é só de Deus. A do governo é do governo. A do meu marido é do meu marido. Então tem coisas assim que outra pessoa não pode ter. Vocês estão entendendo? A honra do pastor local, pastor auxiliar, nenhum pode ter. Isso é bíblico, gente. Aleluia! Glória a Deus, gente. Para que você não queira colocar coisas no lugar errado. Porque para honrar, até para honrar, você precisa saber como honrar. Amém, gente? Agora, qual é a dificuldade que o povo está tendo de honrar hoje em dia? Porque o povo está confundindo honra com bajulação. Né? Qualquer pessoa que quer honrar o bajulador, o puxa-saco, não é assim? Mas eu vou te dizer que existe uma diferença muito grande em honra para bajulação. Porque bajular é fazer algo para uma autoridade, já visando um benefício que você quer colher dele. Porque só bajula quem quer benefícios. Mas honrar é fazer, independente de receber nem muito obrigado. Você está honrando porque você reconhece o que é honra. Amém, gente? Aleluia! Glória a Deus! Mas o bajulador, ele só bajula até que não chegou o que ele quer, ele cai fora. Mas quem honra, honra, amado, com reconhecimento ou sem reconhecimento. Porque entende o que é honra. Amém? Glória a Deus! O Senhor é bom? E o que é que eu quero que você entenda? Que Deus, quando Ele criou o homem, Deus criou o homem, sabe que Deus nos honra? Queridos, Deus deu o homem, Deus fez o homem e Deus disse para o homem, domine, sujeite sobre toda a terra. Você sabe que Deus honra isso que Ele criou? Ao ponto de quando Ele estava para destruir Sodoma e Gomorra, Ele chega para os anjos e dizem assim, por acaso eu vou ocultar Abraão o que eu estou para fazer aqui na terra? Em outras palavras, se eu fiz o homem para dominar, o homem precisa saber o que eu estou para fazer aqui.
E ele chega para Abraão, quando Abraão começa a dizer, Senhor, você vai destruir uma terra dessa se tiver 50 justos? Senhor, claro que não. E aí Abraão foi questionando com o Senhor e Deus honrando a opinião de Abraão. Deixa eu te dizer, Deus não te tolera, Deus te honra mesmo. Amém. Deus te honra, querido. Deus te honra e se Ele nos honra, Ele merece a nossa honra. Amém? Amém? Homem nenhum aqui na terra pode não merecer a nossa honra. Mas eu quero te dizer, Deus merece a nossa honra. Amém? Amém? Então, simplesmente, queridos, olha, pegue esse assunto como algo, sabe, uma tábua de salvação, sabe, uma, sei lá o quê. Porque, amados, olha, quantas coisas nós temos visto de pessoas que estão frustradas dentro da igreja. Frustradas em seus trabalhos, frustradas em seus casamentos. Quando você senta para conversar, é sempre nessa questão de não querer reconhecer, né, a honra e o respeito que precisa ser dispensado para o outro, por não achar fulano não merece. Mas fulano tem um comportamento que não merece. Mas eu quero te dizer, querido, se fulano não merece, Deus merece. Amém? Amém? Diga comigo, Deus merece. Deus merece. Amém? Glória a Deus. E sempre, presta atenção, quando você vai estudar a Bíblia, né? Sempre que Deus quer abençoar alguém, você já prestou atenção que Deus envia uma pessoa? É interessante isso. Sempre que Deus quis abençoar um povo ou uma pessoa, Ele sempre enviava alguém. A resposta que esse alguém dava para essa pessoa, em forma de respeito e honra, determinava aquilo que Deus queria alcançá-lo. Então, deixa eu te dizer, existem fases, nós temos cantado nesses últimos dias, nós temos cantado que um novo tempo já chegou. A melhor fase já começou. Quem crê nisso? Você sabe que existem estações que mudam e para alguns de vocês a paisagem já mudou, a estação já mudou. E eu quero dizer, se prepara para os frutos que vão chegar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você já prestou atenção que toda mudança de fase na tua vida, uma pessoa teve envolvida? Presta atenção a isso. As fases que marcaram a tua vida, se não se levanta o nome de uma pessoa. Eu quero te dizer, a tua próxima fase tem o nome de alguém. Aleluia. Eu vou dizer de novo, a tua próxima fase tem o nome de alguém. A tua próxima fase tem o nome de alguém. Aleluia. A viúva de Sarepta estava passando por uma crise pior do que essa que está aí no Brasil. Um punhado de farinha, um pouquinho de azeite. Vamos comer e vamos morrer. Aí Deus diz, Elias, meu filho, vá lá. A forma como essa mulher te honrar vai determinar o futuro dela. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Vai lá, amado, deixa eu te dizer. Na época do profeta Elias, o que mais tinha era reis em palácios que tudo que queria era receber um profeta. Mas Deus não mandou Elias ir para castelo nenhum, nem para rei nenhum, que tinha muita coisa para dar a ele. Mandou para quem estava precisando ser abençoado com atitude de honra. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E de repente Elias chega lá, a mulher diz, tenho nada não. Eu tenho uma refeição, vou comer com meu filho para morrer. Elias diz, tudo bem, vá fazer essa refeição, mas primeiro me honre. Sabe que honra é primeiro? Ei, honra não é segundo, honra não é terceiro, honra é primeiro. Que amém murcho. Aleluia. Aleluia. E de repente, queridos, quando esse homem chegou lá, a Bíblia diz que ela simplesmente honrou. Agora, o que é que eu quero mostrar para você? Sabe que a atitude de honra não está naquilo? Eu não sei se você já ouviu pessoas assim, eu já ouvi inúmeras. Olha, um dia quando eu puder. Olha, um dia quando eu puder, rapaz, olha, eu vou fazer uma igreja grande em Ponta Porã. Eu vou fazer algo grande, porque essa palavra tem que alcançar um dia.
Os crentes estão vivendo assim, um dia, né? Mas rapaz, olha, se eu tivesse, eu prometo, Senhor, que eu dava, né? Só que essa viúva, ela não ficou assim, profeta Elias, como eu gostaria de te honrar. Mas eu creio, hoje eu não tenho não, mas eu creio que um dia eu vou ter para te honrar. Ela disse isso. Honra não depende, querido, de imaginação nem de lamento. Se eu tivesse. Isso não é honra, é lamento. O povo está vivendo de lamento. Se eu pudesse fazer algo pelo meu pai. Se eu pudesse fazer algo pela minha mãe. Mas honra não parte desse princípio de se. Honra parte de o que é que eu tenho hoje. Pode não ser o melhor da terra, mas é o meu melhor, então eu vou honrar com isso. Aleluia. Honra é hoje, amado. Aleluia. O que é que eu tenho? Eu só tenho esse guardanapo, é mesmo? Pois vai ser com esse. Aleluia. Mas o povo está sem querer honrar, amados. Assim, um dia, o Senhor já sabe. O Senhor sabe meu coração. No dia que chegar, vai não, amado, honrar não. Porque Jesus disse que quem não é fiel no pouco, nunca vai ser no muito. Fidelidade é algo que se prova no pouco. Aleluia. E aquela mulher provou fidelidade a um enviado por Deus e mudou a estação dela. Sabe como é o nome da estação do fruto, da estação mudada? Elias. Agora, eu quero te dizer que honra não só vem para te suprir no momento. A honra, ela afeta a tua vida de uma forma tão poderosa que o filho daquela mulher morreu. E Elias orou e ele ressuscitou. Porque se tem uma coisa que honra traz é ressurreição. A área que está morta na sua vida, seja financeira, seja de casamento, seja o que for de saúde, a honra ressuscita. Porque honra é uma cultura celestial e é poderosa. Aleluia, aleluia, amém. E eu vou te dizer, amados, como se precisa pregar mais sobre isso dentro das igrejas. Como se precisa. Como a gente vê pessoas que não sabem honrar um pastor que tem nem uma vaga na garagem para ele estacionar o carro na frente da igreja. Eu acho isso uma tristeza, amados, é terrível isso. Quantas vezes eu já fui para eventos onde tem um café da manhã, um almoço, e o povo vai servir e fica todo mundo, o pastor é o último. Amado, isso é uma desonra. Tratar como comum. Sabe, e às vezes a gente quer desfrutar de tanta coisa, tantas bênçãos da parte de Deus, mas está pecando muito nesse quesito de honra e não está sendo alcançado por Deus em tanta coisa. Amém, amém, glória a Deus, gente. Então, deixa eu te falar outra pessoa que foi honrada só por considerar uma atitude de uma autoridade, e ele nem queria considerar. Ele considerou estribuchando, com raiva. Mas só o fato dele ter obedecido, mesmo com raiva, ele foi abençoado. Foi Naamã. Chegou lá, querendo ser, né? Eu pensei que o homem de Deus... Sabe, não tem gente assim que chega nas igrejas cheio de bocão, né? Se achando. Tem gente que chega na igreja como chega numa loja, como um consumidor. Até as músicas, às vezes, não gostei desse louvor. Só que não é para você. O louvor. Não é? Eu não gosto desse louvor. Mas, amado, você está num culto a Deus. O louvor é para Ele. Quem tem que gostar é Ele. Amém? E tem gente que chega na igreja assim, como um consumidor. Deixa eu ver se atende às minhas necessidades. Espera aí. Dá para estacionar? Deixa eu ver aqui o departamento infantil. Cabe meus filhos. Não, amado, venha como alguém que queira dizer, pastor, eu vou te honrar, vou pegar junto com você, a gente vai fazer o melhor que a gente pode aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Não chega na igreja como um consumidor, chega como um crente que quer congregar, amados, florescer, está plantado numa visão. Graças a Deus por isso. Amém? E simplesmente Naamã chegou lá assim, né? O bonitão das tapioca. Aí chega lá. Aí o Eliseu diz, Deus fala com Eliseu, vá lá não, manda um servo. Manda Geazi lá, dá um recadinho para ele. Rapaz, quando Geazi chega e diz, olha, o Senhor mandou dizer que o Senhor mergulhasse ali, ele já ficou. Eu pensei que o homem de Deus viesse me atender, manda alguém. Agora deixa eu te dizer como é importante a questão de honra. Você sabe que quando um pastor
um líder, um chefe do trabalho, escolhe alguém para representar ele, aquela pessoa está carregando da mesma unção. E se você desonrar, você está desonrando o cabeça. E aí simplesmente chega lá Geazi e ele, rapaz, me poupe, viu? Eu tinha rios melhores para fazer, vou tomar um banho nesse rio. Aí o servo dele chega e diz, Senhor, é o seguinte, rapaz, não tem nada para perder, tu já está todo podre mesmo. Mergulha nesse negócio, obedece. Deixa de estar questionando. Não vou isso, não vou aquilo. Obedece de uma vez por todas. E pronto. Sabe que ele foi chateado daqueles mergulhos? Deixa eu te dizer, meu irmão, faça estribuchando, mas faça, que você vai ser abençoado. A bênção está na obediência. Amém. E simplesmente ele foi lá e foi curado, né? Então, quando Jesus chega aqui na terra, aí Jesus chega para os discípulos dele. Gente, que coisa maravilhosa. Aí Jesus disse, ei, deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Engraçado que estão dizendo por aí que profeta de casa não tem honra, né? Mas sabe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Porque o povo criou isso. Quando Jesus disse assim, que o profeta de casa não tem honra, às vezes o povo pensa que Jesus estava criando ali uma doutrina que gente de casa não merece honra, né? E às vezes a gente diz mesmo, é assim mesmo, profeta de casa não tem honra, santo de casa não rouba milagre. Mas deixa eu te dizer, Jesus não estava criando uma doutrina, ele estava lamentando. Ele estava se lamentando, que pena que vocês pensam assim. E aí ele conversando com os discípulos, lá em Lucas 4, ele diz, olha, né, vocês escutam o que dizem por aí, que profeta de casa não tem honra, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês precisam aprender honra com a viúva de Sarepta. Porque muitas viúvas havia em Israel, na época que o céu se fechou por 3 anos. E a nenhuma delas Deus enviou Elias, a não aquela viúva. Em outras palavras, aprenda a honrar como ela. Ele estava conversando com os discípulos. E sabe de outro caso também? Naamã, o sírio, engraçado, né? Foi naquela época, porque ele obedeceu que ele foi curado. Então, Jesus estava dizendo, estão dizendo que profeta de casa não tem honra, mas deixa eu te dizer, aprenda a honrar como a viúva de Sarepta honrou, aprenda a honrar como Naamã honrou, mesmo chateado, que vocês vão ver que existe bênção nisso. Amém, gente? Glória a Deus. Aleluia, o Senhor é bom. Então, amados, nós precisamos entender, e eu estava falando para você, a bênção de honrar pai e mãe. Eu ouvi uma história de um pastor lá no Rio de Janeiro. Enquanto isso, vai abrindo aí a Bíblia em Tito, por favor. Eu encerro já, você está cansado? Aleluia. Eu sei, querido, que é um assunto que não rouba muito glória a Deus e aleluia. Mas é um assunto tão importante na nossa vida. Sim, aí deixa eu contar essa história desse pastor lá do Rio de Janeiro. Ele disse que estava morrendo de uma embolia pulmonar, estava na cama. E ele disse que percebeu que o clima se fechou dentro do quarto. Ele disse que viu mesmo, né, um anjo vindo pela porta. E ele sabia que era a morte que estava vindo para levar ele. E ele disse que em questão de segundos, ele disse que falou com muita dificuldade. Ele disse, Senhor, a tua palavra diz que quem honra pai e mãe tem longa vida sobre a terra. E se teve uma coisa que eu soube fazer nessa terra foi honrar meu pai e minha mãe. E ele disse que quando terminou de falar aquilo, queridos, o clima dentro do quarto mudou completamente. E ele se levantou completamente curado. Amado, deixa eu te dizer, se você honra pai e mãe, se você honra pastor, se você honra marido, se você honra, não fala mal das autoridades do governo, eu quero te dizer, reivindica diante de Deus a honra que você tem despendido, que você vai provar de um clima diferente na sua casa, na sua família, nas suas finanças. Amém? Aprenda a abrir a Bíblia e dizer, Pai, a tua palavra diz. Não deixa o diabo roubar de você aquilo que você tem. Sabe, ou se você faz, se você cumpre a palavra de Deus, você vai ter direito a tudo que a palavra de Deus tem para você. Amém? Glória a Deus por isso.
Vamos ver aqui em Tito. Eu tinha outro versículo, mas eu vou deixar para amanhã. Aleluia. Tito capítulo 3. A Bíblia diz assim: lembra-lhes que se sujeita aos que governam. Está vendo que já é uma outra coisa que Deus está falando de novo. A questão de governo, a questão de submissão. E é tudo na nova aliança, né? E Tito está simplesmente se lembrando aos cristãos, né? Que a gente precisa disso. As autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. E ele diz no verso 2 algo interessante. Ele diz: não difame a ninguém. Diga aí para o seu vizinho: não difame a ninguém. Aleluia, ninguém. Nem seja altercador, seja briguento. Não seja briguento, amados. Não vale a pena, pelo amor de Deus. Não vale. Você conhece pessoas do contra? Conhece? Que você diz: vamos fazer. Ah, não, isso não. Vamos fazer um café da manhã? Ah, não, pelo amor de Deus, de manhã. Então tudo bem, vai ser almoço. Almoço não, por favor. Não vamos fazer um jantar. Não, jantar. Ah, sabe, gente, tem gente que é literalmente do contra. Tem que estar contra. Só que Jesus disse: o diabo, ele foi do contra desde o princípio. Oh, amado, não fique envolvido numa atmosfera dessa, não. Não é que você não possa estar dando sua opinião. Você está entendendo? Mas tem gente que não é uma opinião assim, aqui e acolá. É sempre. Nunca concorda com nada. E você não tem esse espírito. Amém? Diga: eu não tenho esse espírito. Aleluia! Glória a Deus! Não seja altercador, seja cordato, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Aí veja o que ele diz no verso 3. Pois nós também outrora éramos, diga comigo, éramos. Diga: passado. Aleluia, mudamos, querido, nascemos de novo. Éramos nécios, desobedientes. Não somos mais. Éramos desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Diga: eu fui lavado. Diga: eu fui lavado, renovado com a água do Espírito. Oh, aleluia. Se nós já fomos lavados, renovados, então a nossa conduta hoje tem que ser diferente. Ô, amado, deixa o velho homem para lá, não ressuscita ele não. Se você der corda, ele ressuscita. Amém? Deixa ele bem morto e enterrado. Aleluia. Glória a Deus. Ele já nos renovou. Aí ele fala algo no verso 9. Evita discussões insensatas. Meu Deus do céu. Que ele tem coisa que não tem futuro. Genealogias, contendas. Gente, evita contendas. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Meu Deus do céu. Sabe que essa palavra contendas, teve duas coisas que eu ouvi sobre contenda que... Sabe quando você escuta uma coisa que você mexe assim dentro de você, parece um desfibrilador, te acorda para algo? Foi uma grande mulher de Deus chamada Nancy Dufresne. Ela ministrando, ela disse assim: olha, alguém tem que ser muito rico para promover contendas. Porque se tem uma coisa que contenda, quem promove contenda, se tem uma coisa que afeta a vida é as finanças. Então ele tem que ter muito para promover contenda e ficar com alguma coisa, pelo menos para sobreviver. Porque quem promove contenda abre brecha para o diabo tocar nas finanças. Ixi, sério, né? E quando ela falou isso, eu digo: misericórdia, Satanás, no meu dinheiro você não toca, não.
porque é santo. Amém? E outra coisa que eu ouvi foi lendo quando Paulo disse assim, que nós devemos, Paulo disse, olha, adora o Senhor levantando mãos. Qual é a qualidade das mãos santas? Sem iras e... Não, gente, vocês comeram hoje? Então fale como quem pelo menos se alimentou. Mãos o quê? Sem interessante. Ele não podia dizer mãos santas que não tocam no dinheiro de ninguém, que não rouba, que não toca na mulher dos outros. Não era assim. Mas sabe quais as características da mão santa para adorar a Deus? Aquelas mãos que podem se levantar diante de Deus por não ter promovido contenda. Então, querido, não adianta formar uma contenda dentro de casa e vir para casa e levantar as mãos para adorar a Deus, porque suas mãos não estão santas. Essa adoração não passa do teto. Não adianta vir brigando com o marido no carro e entrar aqui e vir adorar a Deus com mãos levantadas. Não levanta as mãos, não. Aleluia! 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 Vamos ficar bíblicos. Pastor Bud disse isso. Pastor Bud disse que Deus falou com ele: coloque suas igrejas o próximo da minha palavra, que aí eu tenho como abençoá-las. Então vamos ficar bíblicos, amém, gente? Então, para adorar a Deus, toda vez que você for levantar as mãos, você vai entender. Se tiver contenda que você tenha semeado, peça logo perdão a Deus, antes de levantar suas mãos. E vais e não peques mais. Amém? Então ele diz assim: olha, evita contendas, debates sobre a lei, porque não tem utilidade. Diga comigo, isso não tem utilidade nenhuma. Verso 10. Evita o homem faccioso. Peraí, opa. Você sabe que homem faccioso não honra ninguém, né? Rossano, o que é um homem faccioso? Aquele homem que gosta de... O que é facção? Dividir, né? Aquele homem que gosta de colocar uma pessoa contra a outra. Não é aquela pessoa que sabe honrar, te ensinar a honrar. Mas rapaz, obedece, honra fulano, né? Considera o que está dizendo. Não, o faccioso rapaz, tu não precisa se submeter a isso não. Deixa de ser besta. Jesus não te abestalhou não, te salvou só. Então a Bíblia diz: evite esses homens facciosos, esses homens que te colocam contra outro, para chocar, para trazer confusão. Diga comigo, eu tenho que evitar. Querido, olha, se a Bíblia diz, é melhor você evitar. Mas, Rossana, a Bíblia diz que a gente não tem que amar a todos. Amar é uma coisa e se associar é outra. Você sabe que eu posso amar uma pessoa, ela lá na casa dela e eu na minha, sem ter nem contato. Eu amo ela orando. Aleluia! Não precisa estar associado com gente faccioso não, amado, que fica falando mal da vida dos outros, fala mal de autoridade, fala mal de pastor, fica colocando uma pessoa contra a outra. Tu não precisa se submeter a isso, tu não precisa isso, tu não precisa aquilo, tu não precisa chegar a tal hora, deixa de ser besta. Amada, em nome de Jesus, evite esse povo, se você quer crescer em Deus. Amém? É sem futuro para você. Então a Bíblia diz: evita o homem faccioso. Tem mais. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Ou seja, quando alguém chega te colocando contra alguém ou colocando alguém contra você, admoesta ele. Uma vez: fulano, não faz isso. Tu está em caminho de morte. Aí ele chega pela segunda vez, você faz de novo. Fulano, tu está em caminho de morte. Cara, se conserta. Tu está todo errado. Não faz isso não. Terceira vez, você nem escuta mais, porque você já está fora. Porque quem não quer se consertar com a palavra, amado, olha, se alguém não quer compromisso com a palavra, não queira com ele também não. Amém? Queira compromisso com alguém que dá atenção à palavra e quer mudar com a palavra. Amém? Não quer compromisso com a palavra, você ensinando, admoestando e fazendo tudo, não quer não, então cai fora. Vaza. Amém? Verso 11. Por que você tem que fazer isso? Porque você sabe, olha o que ele diz, você sabe que tal pessoa está pervertida. O que é perversão, gente? Está pervertida e vive pecando.
E tem mais. E por si mesmo está condenada. Diga, uau. O que a gente leu lá em Romanos? Que quem resiste à autoridade trarão sobre si mesmo condenação. Você está vendo o tipo aqui confirmando. Uma pessoa que está resistindo, né, está faccionando, está sem querer concordar, está sem querer se submeter, ela por si mesma já está condenada, vive pecando e está pervertida. Gente, isso é muito sério, você não acha isso sério, não? Aleluia, 2 amém. Aleluia, aleluia. Sabe, amado, não dá, amados. Uma vez eu vi uma história, eu gosto muito de contar historinhas, dando aula. Eu vi uma história de um pássaro com um peixe. O peixinho estava dentro da lagoa e tinha uma árvore perto da lagoa e tinha um pássaro lá. E o pássaro começou a olhar para o peixe para o pássaro, eles se apaixonaram e disseram. Aí o pássarozinho saiu da árvore, foi para a beira do rio e o peixinho disse, vamos estreitar os nossos laços, vamos casar, vamos fazer uma aliança. Vamos. E o peixinho olhou para o pássaro e disse, quando eu casar com você, você entra para dentro da água? E o passarinho disse, claro que não. Se eu entrar, eu vou morrer. Você pode sair? Aí o peixinho disse, não, se eu sair, eu morro. Qual é a moral da história? Não se tem aliança com pessoas de natureza diferente. Se você nasceu de novo e ficar muito aliançado com alguém que não tem, querida, a mesma natureza de Deus que você tem, um dos dois, você termina morrendo. Aleluia. 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 Por quê? Porque nós precisamos ter comunhão e aliança com quem tem a mesma natureza que nós temos. Com pessoas que simplesmente comungam dos mesmos princípios. Aleluia. Aleluia. Rosane, como é que eu vou alcançar o perdido? Evangelizando. Mas você evangeliza e se ele der atenção para a palavra, aí você investe na vida dele. O que a gente não pode, querida, é estar com pessoas dentro da igreja, mas que se dizem nascidas de novo, mas com comportamento totalmente errado na questão de honra, de respeito às autoridades, e você compactuando, levando ela para a tua casa, fazendo bolinho para tomar um cafezinho para estar falando mal de autoridade. E eu vou lhe dizer, cuidado com isso, porque isso vai te matar. Aleluia. E eu nem preciso dizer assim, diz o Senhor. Que você sabe que Deus está falando. Amém? Rosana, você está sabendo o que da gente? Absolutamente nada. Eu só sei que o diabo é o mesmo em todo lugar. Aleluia. Aleluia. Amém. O Senhor é bom. Aleluia. Rosana, essa ministração foi encomendada, querida. Eu estou dizendo, a unção que está na minha vida não se vende. Amém? Não, amada, ela não tem preço. Amém? E Deus sabe que eu não ia estar aqui, amados, nesse púlpito, né, trazendo algo porque eu ouvi algo. Aleluia. Aleluia. Eu tenho um compromisso com Deus eterno, todo-poderoso. Amém? Glória a Deus. E esse assunto de honra precisa ser dado mais atenção. E eu quero te dizer, pega esse, foi gravado, essa ministração, e leva esse CD para a sua casa e escuta pelo menos 6 meses ele. Até que isso faça parte da tua constituição. Porque quando a gente escuta uma vez, a gente está sendo informado de uma coisa. Mas, amados, aquilo para fazer parte da nossa vida, para descer, a gente tem que ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Amém? Amém mesmo? Glória a Deus por isso. O Senhor é bom. Então, tinha outras coisas maravilhosas para falar com você, né? Talvez você chegou aqui dizendo, eu queria, Rosana, hoje ter pulado, gritado. Mas às vezes, amado, você grita tanto que nem escuta o que Deus está falando. Tem hora que parece que é importante a gente ficar assim, com essa brisa suave, de ensino, nos consertando mesmo. Mas fica pronto para um período de glória que está vindo. Amém? Glória a Deus. Posso orar por você? Aleluia. Não se levanta agora, não. Eu quero que você levante dessa cadeira diferente. Fique aí um pouquinho.
enquanto os meninos vão tocar aqui. Quem recebe essa palavra como vinda da parte de Deus para a sua vida? Aleluia. Então, amados, sabe, certa vez escuta isso. Certa vez um cego chegou para Jesus e ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os discípulos, cala a boca. E mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Até que Jesus disse assim: traga ele. Na hora que Jesus disse traga ele, o cego já se levantou, amados. Ele deu um pulo. E ele usava uma capa, sabe? E a capa naquela época, cego só usava para mostrar que era cego. Mas na hora que Jesus disse assim, chamou ele, vem aqui, a primeira coisa que ele fez foi largar a capa. Porque ele sabia, se veio um comando da boca dele, cegueira já era na minha vida. E eu vou me levantar desse lugar, mas eu vou me levantar deixando essa capa da cegueira aqui. E sabe, querido, eu gostaria que você sondasse seu coração nessa noite. Sonda teu coração. Pega o Espírito Santo para sondar onde você tem errado nessa questão de honra, de respeito, de se submeter às autoridades que Deus constituiu na tua vida. O que tem proferido sua boca, né? Com que você tem concordado, com quem você tem conversado. E eu gostaria que você pudesse se levantar da sua cadeira hoje, mas levantar deixando essa capa, essa desgraça aí, dizendo: Pai, eu assumo um compromisso hoje contigo, de verdadeiramente me moldar nessa questão. Porque se a tua palavra nos ensina sobre isso, é porque tu só queres o meu bem e o meu sucesso nessa área. E aí você se compromete com você mesmo a não atrapalhar o que Deus tem para a sua vida, a não atrapalhar os milagres que Deus vai pipocar na sua vida, na sua família. Amém? E eu quero que você se levante com consciência, mas com uma atitude do coração consertada. Amém? Não se levanta só fisicamente, se levanta por dentro, com esse compromisso com Deus. Amém? Fique de pé. Levanta as suas mãos para o céu. Aleluia. Pai, eu oro pelos meus irmãos, porque um dia essa palavra me salvou. Um dia essa palavra sobre honra, sobre respeito, salvou meu casamento. E eu estou aqui hoje, Pai, como alguém foi um porta-voz para mim. Eu estou aqui hoje como um porta-voz teu para pessoas aqui. E eu sei porque sei, Senhor, que o Senhor não envia uma mensagem dessa se não existisse uma necessidade para que eles pudessem ouvir. Mas eu creio de todo o meu coração que essa palavra não caiu num solo ruim, caiu num bom solo para produzir frutos. E essa palavra não vai voltar para o Senhor vazia. Ela vai prosperar na nossa vida para tudo aquilo que ela for designar. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai. Porque o sangue de Jesus nunca coagulou, ainda está líquido. E o sangue de Jesus é fiel e justo. Não só para nos perdoar, mas para nos purificar de toda injustiça. Te dou graças, Pai. Porque o Senhor é bom. Aleluia, digo: o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Aleluia, você está grato hoje à noite? Então começa a orar aí. Enche essa atmosfera aqui de oração, de gratidão a Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Eu gostaria de ouvir você orando, rendendo graças a Deus. Querida, eu quero ouvir você orando. Aleluia. Cadê as orações? Cadê as vozes de gratidão? Pai, nós te damos graças. Obrigada, Senhor. Aleluia.
alegres.